STF, ou no STF. Na verdade, poucas vezes o município despachou numa reunião de trabalho com o STJ. Eu tive a oportunidade de estar no STJ e a ministra Laurita Vaz, na época, manifestou-se nesse sentido. Depois os outros ministros também se manifestam. Agora, o município ele não pode ficar sem que o executivo dê o seu passo de buscar a agenda e despachar com o relator do projeto, lá no STF. Então, senhor presidente, eu quero concluir minha parte, agradecer ao vereador, certamente nosso voto será favorável, uma vez que é um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público Estadual e a Prefeitura de Nova Friburgo. Fica bem claro isso. É um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura. E aí nós vamos seguir por orientação de ambos. Obrigado, vereador Edson Flávio. Vereador Reinaldo Rodrigues. Obrigado, vereador Renato. Depois da parte longa aí do vereador Edson Flávio, Marcelo Verli e professor Pierre, não sobrou tempo nenhum para eu falar. Não, falei um minutinho só. Na verdade, o Marcelo, o vereador Marcelo Verli, está muito a cavaleiro para falar a respeito da deficiência de funcionários na rede pública municipal, porque ele foi secretário de Educação e sabe muito bem da deficiência. Eu, há 2 semanas atrás, fui até a creche Maura Rosa e, na parte da tarde, a diretora mandou as crianças para casa porque não tinha funcionário. Então, tem uma deficiência muito grande, realmente. Agora, constantemente, nós temos votado aqui contrato temporário, exatamente por culpa daquele concurso de 99 que até hoje está tramitando uma maior falta de respeito, né, com as pessoas que fizeram o concurso, um concurso que está tramitando 10 anos. Porque a forma mais lícita de se adquirir um emprego na rede pública... Um minuto. ...é através de concurso. Infelizmente, a gente está tendo sempre que lançar a mão de contrato temporário para poder resolver o problema de deficiência de funcionário, que a gente lamenta. Mas, com certeza, tem que parabenizar o prefeito Sérgio Xavier por ter enviado à Câmara esse projeto, porque vai, pelo menos, suprir uma deficiência de funcionários que tem. Agora, o projeto diz, até quando? Até um novo concurso. Quando vai ser um novo concurso? Porque se o concurso de 99 ainda não foi resolvido, né, eu não sei até quando a gente vai ter que, de novo, aqui votar contrato temporário. Mas sou favorável. Obrigado. Obrigado. Terminando, exaltar o trabalho do professor Ricardo Lembruber, secretário de Educação e da sua equipe, e do esforço do prefeito Sérgio Xavier em atender a rede municipal de ensino. Quero agradecer, finalmente, aos vereadores, primeiro, por incluir no expediente e depois incluí-lo também para a votação hoje, ainda em regime de urgência, na ordem do dia. Agradeço muito a todos e eu tenho certeza que nós teremos uma nova fase na educação em Nova Friburgo. Obrigado. Após a discussão, em votação, solicitação de votação nominal, feita pelo vereador Cláudio Damião. Iniciarei pelo vereador Manel do Pote. Contra ou a favor? Senhor presidente, claro que sou a favor e uma pequena declaração. Além de parabenizar o prefeito Sérgio Xavier, quero também fazer um agradecimento e parabenizar o secretário de Educação, que ele incluiu na área de difícil acesso o Colégio Ervilha Jolie, a creche Otelina Kondak e a creche Hermínia Kondak em Campo do Coelho, todos os funcionários que trabalham naquela escola e naquela creche, o difícil acesso, que era um direito que eles tinham e nunca tinham conseguido. E agora o nobre secretário de Educação conseguiu essa inclusão para esses funcionários. Então, fico os parabéns ao prefeito e ao secretário de Educação. Pois não, e vereador. o voto é favorável. Vereador Renato Abirrame. Favorável, com pequena declaração, agradecendo também aos vereadores nas emendas. As emendas complementaram, acrescentaram ao projeto, melhoraram de uma forma substantiva e clara o projeto. Eu agradeço a todos. Vereador Cláudio Damião. Presidente, favorável com declaração
Nós estamos falando da contratação de 75 professores 1, 45 professores 2, 55 auxiliares de creche, 15 merendeiras, num total de 190 profissionais para a educação. Não está citado aqui apoio, secretaria tem também carência, motoristas, pessoal de manutenção. Eu estou falando isso porque é importante a gente situar que está preenchendo algumas vagas, mas ainda não resolve definitivamente o problema da carência, que é muito grande. Foi um passo, né? Está sendo dado um passo importante, mas ainda fica uma lacuna. E fica também uma lacuna, e eu volto a repetir isso em razão da questão de votação de aumento salarial para uma parte dos servidores municipais, e os professores, fundamentalmente, o profissional da área de educação, ele não está contemplado, e é uma questão que bate muito forte no sentimento da população e de nós, vereadores, no sentido de que esse seja um próximo passo a ser dado, no sentido de melhorar o salário do profissional da educação, de um modo geral, de todos os profissionais da educação. Queria lembrar que Teresópolis, já foi dito aqui várias vezes, inclusive pelo meu colega vereador professor Pierre, que paga o dobro do que paga Friburgo. Se lá se consegue chegar a uma realidade como essa, por que não chegarmos também em Nova Friburgo a uma realidade em que privilegia a educação, valorizando os profissionais da educação? Então, é um passo importante que nós temos que dar. Salientar a importância do envolvimento desta casa no sentido de apresentar emendas que melhorou bastante o projeto, né? Nós sabemos que é um TAC, é um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, mas que a manifestação da Câmara, através das emendas, dá uma segurança jurídica maior para que não haja nenhum tipo de embaraço, nenhum tipo de problema no que está sendo estabelecido. É um acordo que está sendo estabelecido. Então, eu faço aqui o meu voto favorável, salientando estas questões que eu também pondero sejam de vital importância para melhorar substancialmente a educação em Friburgo e a valorização dos profissionais. Próximo vereador, vereador professor Pierre, contra ou a favor? Senhor presidente, como já manifesto, favorável. Pois não. Vereador Marcos Medeiros. Favoravelmente com declaração. Pois não, vereador. Por um lado, a felicidade daquele cidadão, daquela cidadã que se inscreveu para fazer o concurso de 2007 e quase chegou lá. Quase chegou lá. E, por outro, é como se desse um pequeno doce na boca desse concursado que não conseguiu ter efetivada a sua vaga, mas que ganha como prêmio de consolação um contrato. Mas quem ganha é o povo, porque a quantidade de pessoas que pedem vaga de creche, vaga em escola, hoje mesmo eu atendi cerca de 50 pessoas no gabinete, pelo menos de 10 a 15 eram pedidos de vagas. Com certeza vai se ampliar a quantidade de funcionários, por consequência, vagas dos alunos que pretendem estudar na rede pública municipal. Então, voto favorável, porque quem sai ganhando é o povo. Mas, por outro lado, o próprio Ministério Público, conforme em conversa com o vereador Marcelo Verli, não se pronunciou para que se pudesse prorrogar o concurso de 2007. Então, recebe como prêmio de consolação o contrato. Pois não. Vereador Márcio Damares, contra ou a favor? Desculpe, vereador. Voto favorável, senhor presidente. Com uma breve declaração, Pois não. felicitar aí o prefeito por ter mandado esse projeto e aos vereadores que comporam essas emendas aí para acertar os pequenos detalhes que faltavam. E eu creio que era uma situação que era de ansiedade de todo o município, pela falta de funcionário que há nas escolas. A gente lamenta que eu tenho certeza que não há de solucionar o problema, mas pelo menos tira do extremo, né, aquelas escolas que estão faltando alguns profissionais. Então, por isso, voto favorável, senhor presidente. Pois Obrigado. não, vereador. Próximo vereador, vereador Marcelo Verli, contra ou a favor? Com declaração de voto, senhor presidente, voto Pois não. favoravelmente. Vou tomar liberdade na mesma linha do que disse o vereador Cláudio Damião, até para que fique bastante firmado o perfil e quantitativo dos profissionais que estão sendo contemplados nessa lei. E todos eles oriundos do concurso de 2007, respeitada a ordem de classificação. São 75 professores 1, 45 professores 2, 55 auxiliares de creche e 15 merendeiras.
totalizando 190 profissionais, considerando que a rede já possui hoje 2.700 profissionais, vai chegar agora a praticamente 2.900 profissionais, pessoas que atendem com muito carinho, com muito cuidado, a mais de 19 mil alunos de todos os perfis do berçário até o 9º ano do ensino fundamental, passando também pela educação de jovens e adultos. Muito obrigado. Vereador Vanozinho, contra ou a favor? Favorável com a pequena declaração. Pois não, vereador. A gente sabe que os 190 funcionários não vão suprir as necessidades, mas, ao mesmo tempo, é o que se pode no momento, e a gente fica feliz nesse momento do Executivo mandar esse projeto, que são mais 190 empregos, né, mesmo que temporário, mais 190 empregos. Favorável. Pois não. Vereador Edson Flávio, contra ou a favor? Favorável com breve declaração de voto. Pois não. Quero parabenizar, senhor presidente, os funcionários da educação do município, que, mesmo numa situação adversa, a gente tem acompanhado o desdobramento deles em suprir a necessidade, mesmo na questão da dobra e na questão de passando do horário de trabalho, muitas das vezes, para poder fazer com que as crianças tenham um bom atendimento. Então, eu quero parabenizar todos os funcionários de todas as unidades escolares. E, ao mesmo tempo, só lembrar que o Executivo precisa não arredar o pé de marcar uma audiência com o relator no STF e despachar a questão da resolução do concurso 2007, porque essa prorrogação, esse projeto que nós estamos aprovando hoje, é por 6 meses, depois por mais 6 meses, então praticamente vai 1 ano, e dentro desse 1 ano é necessário que o município apresente para o STF, né? Para o STF todos os esforços para solucionar a questão do concurso 99, que impacta diretamente também nos concursados 2007. O município não pode assentar-se, após aprovar esta lei, e não buscar uma agenda com o relator do projeto da questão do concurso que está no STF. Isso é o meu ponto de vista, e eu creio que deve ser levado em conta a Procuradoria-Geral do município e dar essa satisfação para casa. Quantas vezes foi, se não foi, vou fazer um requerimento de informação para saber se já tem agenda, se não tem, tem que ter, porque é necessário instar, provocar o STF para que possa votar. É claro que o nível, vamos dizer assim, o hierárquico de busca do STF é um nível distante, mas cabe o esforço, cabe a tentativa para que não venhamos a viver de renovação de contrato o tempo inteiro. Vereador Reinaldo Rodrigues, contra ou a favor? Favorável, mais uma vez, parabenizando o prefeito Sérgio Pois Xavier, não. e lembrando também que na saúde também a deficiência de funcionário é muito grande. Vereador Isaac Demânio. Favorável, senhor presidente. Portanto, o projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei 6.233/2010, retirado pelo autor. Senhores vereadores, farei uma pequena interrupção e já retornamos.
Projeto 7.514/2010, de autoria do vereador Marcos Medeiros. Em segunda discussão, já foi lido e discutido em primeira discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto também em segunda discussão, 6.541/2010, de autoria do vereador professor Pierre. Também foi lido e discutido em primeira discussão. Só fazer algumas considerações breves. Breve, por favor, vereador. Com relação ao projeto. O projeto sofreu emendas, né, de melhoria. Quero agradecer que o vereador Edson Flávio, que à época propôs uma melhoria no projeto com relação à questão das autorizações do CIEP, uso do CIEP advindas da questão das diretoras. Agradecer muito ao vereador Edson Flávio, contribuiu muito com o projeto. Quero agradecer também o assessor especial da Comissão de Constituição e Justiça, que também colaborou com o projeto, e nós conseguimos melhorá-lo, senhor presidente. Só num comparativo, né, tombando os CIEPs, o CIEP é um patrimônio. Nós podemos dizer que toda situação trágica, o CIEP está sempre lá, salvando, ajudando, salvaguardando. E os CIEPs, né, nesse tipo de situação específica, no Rio de Janeiro, o vereador Leonel Brizola Neto também tem uma medida desse, tombando todos os CIEPs na cidade do Rio de Janeiro, são tombados pelo município. De igual forma, também queremos trazer isso para Nova Friburgo. Só para se ter um comparativo, no governo Leonel Brizola construiu mais de 500 CIEPs. Mais de 1.000 escolas foram reformadas no governo Brizola. O Brizola tem um recorde mundial, somando os governos dele no Rio Grande do Sul, 6.302 escolas construídas. Nenhum estadista no mundo inteiro conseguiu construir tanta escola como Leonel Brizola. E o CIEP é a sua grande marca. Outro ponto também, o governo Sérgio Cabral, durante esses anos todos, à frente só não conseguiu construir nem 10 escolas. Mesmo o Estado do Rio tendo o segundo maior produto interno bruto do país, 30º do mundo. O Brizola, quando assumiu o governo, o Estado do Rio estava com dificuldade financeira. Concede uma parte. Ele conseguiu colocar isso de modo a modificar e a fazer uma revolução no processo educacional brasileiro. Para se ter uma ideia, no governo Brizola, o máximo de aluno por sala eram 25 alunos. Hoje nós estamos vendo salas superlotadas, seja na área privada, seja na área pública. Um colégio no Estado, por exemplo, tem uma resolução, né, da própria Secretaria de Educação à época, que coloca como número mínimo de alunos para começar uma turma 30 alunos. É uma situação absurda. Fora isso, não começa a turma. Por isso quiseram fechar turmas aqui no Nova Friburgo, fora de Friburgo e Sumidouro. Quer dizer, uma situação absurda, coisa que o Brizola jamais permitia. Brizola promoveu... Uma questão de ordem, presidente. Só o nobre vereador pediu mais um acréscimo de 30 minutos. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam a prorrogação por até 30 minutos, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. O Brizola promoveu o maior projeto nutricional do planeta. Hoje, um aluno custa, nas merendas, aí, 39 centavos por dia. Então, é uma situação absurda. O Brizola chegava a ter quase R$8 merenda para os estudantes. Era uma condição alimentar e tudo graças ao projeto do CIEP. Nós tivemos aqui, foi uma pena, há um estudioso inglês que esteve na região, esteve também no Estado, pesquisando os CIEPs, porque querem fazer isso na Inglaterra. Vão apresentar na Inglaterra um projeto de que deu certo, mas que, infelizmente, foi sucateado pelos governos posteriores. Era educação integral, de qualidade, com alimentação, com médico, com tudo. Então, a rede de saúde sofria muito menos do que hoje sofre. 5 minutos. Que já tinha saúde dentro da própria escola. Dentistas. Né? Todo o CIEP acolhia criança de rua. Tinha dentro do CIEP uma casa, praticamente, para poder ter criança ali estudando e morando no CIEP. Quer dizer, na área do CIEP, quadra, esporte, tudo que se podia ter. Então, Brizola, Darcy Ribeiro, o projeto de Oscar Niemeyer,
Eles têm um peso enorme na história mundial da educação e, por isso, o CIEP tem que ser, de fato, respeitado. O vereador Luciano é membro, colega do partido, sabe o quanto a história do partido passa pela questão educacional e como que os CIEPs são marca do nosso partido, né? Fazer uma parte agora o vereador Cláudio Damião, depois Reinaldo Rodrigues. Brevemente, vereador, só para lembrar que esse projeto ele é um sonho, né? Um sonho de homens idealistas, pensando num país diferente, num estado diferente e trabalhando exatamente na área mais sensível que é a educação. E de um sonho se transformou num marco de resistência. E é tanto marco de resistência que alguns governos se empenharam em destruir. É impressionante. Ao invés de dar continuidade, de manter o nível, de melhorar e aperfeiçoar, trabalharam por destruir. É triste lembrar, por exemplo, do governo Moreira Franco, que desprezou profundamente a estrutura dos CIEPs, deixando que eles ficassem abandonados, desgastados, desmoralizados, porque é uma tentativa de acabar com algo que era diferente, inusitado, inovador, uma construção que tem um ponto de vista ideológico. Então, quando você fala de ideologia, fala de ideias, de inovação, de renovação, de transformação pela educação, se incomoda. Incomodou muito, incomoda, de certa forma, até hoje, e transformar isso num projeto de manutenção, de preservação, é uma iniciativa brilhante, belíssima, que Vossa Excelência abraça e acolhe, e não poderia ser diferente sendo um educador. Então, parabenizar e já dizer aqui de antemão do meu voto favorável. Obrigado, vereador Cláudio Damião, pelas palavras. E, realmente, que projeto belíssimo. Pena que o gato Angorá fez de tudo para desarvorar a história no nosso partido dentro da questão do CIEP. Era como o Brizola chamava o Moreira Franco, gato Angorá. Parabenizar Vossa Excelência pelo projeto, pela sua fala. O vereador Cláudio Damião até antecipou o que eu iria falar. Eu nunca fui do PDT e nem nunca fui brizolista, mas tem que admitir que o projeto do ex-governador Brizola era um projeto assim, de alta qualidade, de um alcance enorme. Infelizmente, os governos que sucederam ao Brizola fizeram o favor de acabar, de marginalizar. E não sei se foi porque apelidaram o CIEP de Brizolão, né? E, de repente, os governadores que sucederam ao Brizola, em vez de dar sequência a um trabalho lindo que estava sendo feito, né? Um trabalho realmente voltado para educar as pessoas, em vez de criar mais coisas dentro do próprio CIEP, para que os alunos saíssem de lá alimentados, com esporte, tudo. Essa era a intenção do governador, o aluno ficar lá durante 12 horas ou 24 horas, né, na sua formação. Infelizmente, os governos que sucederam trataram de marginalizar os CIEPs, e aí acabou que hoje a gente vê falar no CIEP assim, tem alunos que vê falar, vai estudar no CIEP? Não quero, porque é no CIEP, é no Brizolão. Infelizmente. Mas parabéns, você. Como é que conseguiu? Parabéns, vereador, pela parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência tocou num ponto que realmente aconteceu. Como é que criaram uma imagem absurda do CIEP, desqualificando algo tão brilhante para um elemento que não condiz com o CIEP. O CIEP, se tivesse seguido o projeto ao pé da letra, como o Brizola colocou, e Darcy Ribeiro, teríamos tido mais de 25 milhões, eu não digo 25 mil, 25 milhões de pessoas, de estudantes, 25 mil estudantes, 25 mil estudantes dentro de uma base de formação integral. 2 minutos. Seria uma mudança revolucionária no processo educacional no Rio de Janeiro, né, nas bases de Anísio Teixeira, que o vereador Marcos Medeiros vai agora tocar. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador professor Pierre, grande guerreiro, grande abnegado, grande defensor das causas brizolistas. Sabemos que pela história, Brizola, Darcy, Aloysio Teixeira foram 3 grandes nomes que defenderam a educação. Mas, por outro lado, vou mostrar o outro lado da história que ninguém conhece. O atual ministro Moreira Franco, que foi governador de estado, que sucedeu Leonel Brizola, é meu amigo pessoal, amigo dileto.
E eu já tive várias oportunidades de conversar com Moreira várias vezes, vereador professor Pierre. E fiz algumas perguntas, que é óbvio que a figura enigmática de Moreira Franco, que cursou na França sociologia, por exemplo, perguntei a ele por que o governador falou que em 6 meses acabaria com a violência no Rio de Janeiro, sabedor que não conseguiria acabar. Moreira me respondeu que foi o Medina que disse a ele que se ele não falasse aquela frase de efeito, ele não ganharia a eleição. Então, para ele ganhar a eleição, ele falou a frase. Ele, dentro dele, ele falou que na hora que ele gravou, que ele pronunciou, ele se sentiu mal. Mas ou ele falava e ganhava a eleição, ou ele não falava e perdia a eleição, conforme aconteceu com a Saudade Braga, ou ela falava que ia manter o concursado e ganhava a eleição, ou ela falava a verdade que ia mandar todo mundo embora e anular o concurso conforme ela fez e ia perder a eleição. E com relação ao CIEP, eu perguntei também a ele, Moreira, por que você não deu continuidade na questão dos CIEPs? Ele disse o seguinte: naquela época, Marcos, eu não fazia política para a próxima geração, eu fazia política para a próxima eleição. E se eu mantivesse o projeto do Brizola, com certeza ele ia voltar, conforme depois voltou com muita força para ser governador. Conclua. Então, são esses 2 pontos equivocados da história que eu explico, Vossa Excelência, o porquê. Mas, por outro lado, saudar essa proposição brilhante de Vossa Excelência, porque eu visitei vários CIEPs na Baixada Fluminense e vi o quanto isso ajudou a diminuição de pessoas a ingressarem no mundo da bandidagem, porque tiveram a oportunidade de estudar no CIEP. Parabéns. Obrigado, vereador. Conclua, Senhor presidente. Só confirmando, são 25 milhões mesmo de jovens poderiam ter no estado do Rio de Janeiro com educação integral só pelos CIEPs ao longo desses anos. E só ratificar mais um elemento importante dentro desse caminho todo, senhor presidente, que Brizola, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, se tivessem tido uma continuidade política em funções maiores, como de presidente da República e Darcy Ribeiro como governador do estado do Rio de Janeiro, nós estaríamos, na realidade, bem diferente da que hoje encontramos. Muito obrigado. Pois não. Após a discussão, em votação, em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em segunda discussão. E, para finalizar, moção especial de louvor, também de autoria do vereador professor Pierre, com o jornal Nova Imprensa, pelos serviços de 2 anos, pelos seus 2 anos de existência e de excelência na veiculação de informações em discussão. Senhor presidente, eu quero saudar o jornal Imprensa, bem como também tudo que eles têm desenvolvido na área de internet, também procurando agora a questão da rádio. Então, há toda uma luta por um jornalismo realmente muito bem pautado, muito bem feito. E o jornal Nova Imprensa acabou criando no Espaço Nova Friburgo um papel importante nesse debate de democratização da informação. Então, por isso, essa razão importante dessa moção especial, em virtude desse órgão compromissado com a transparência e com o jornalismo sério, que é o jornal Nova Imprensa, e todos os seus funcionários e seus diretores. Pois não, vereador. Muito obrigado, presidente. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, a questão de ordem. Não, vereador. Só para poder trazer informação aos vereadores e também à sociedade, na madrugada de terça-feira, eu saí aqui de Nova Friburgo, 2 da manhã, para me dirigir ao Rio de Janeiro para pegar um voo para Brasília, 6 horas da manhã, levando o relatório da CPI para Brasília, mais especificamente ao Congresso Nacional, como nós aqui apontamos no relatório. E lá foi recebido, eu não vou detalhar aqui, no Senado Federal, eu fui recebido pelo senador Cristóvão Buarque, pelo senador Lindbergh Farias e pelo senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. Em reunião com esses 3 senadores, e aqui eu reputo a participação brilhante do senador Lindbergh, também o apoio do senador Cristóvão e o compromisso do senador Rodrigo Hollenberg, vai ser dado uma continuidade no processo via Senado Federal.
Conversava isso com o presidente da CPI, o vereador Cláudio Damião, também com o vereador Edson Flávio, membro da CPI, da importância e de como que o Senado Federal vai dar continuidade no processo, inclusive os encaminhamentos junto ao Ministério Público, se necessário, pela força do Senado, que vai ter uma força muito grande. E também, às 20h20, já na parte da noite, eu consegui, com o apoio do deputado Glauber Braga, ir até a Câmara dos Deputados, estava havendo a votação relativa ao Código Florestal, fui à mesa diretora, ao processo de votação, fui recebido pelo presidente Marco Maia e também pela assessoria da mesa e também pelo deputado Molon, que também estava presente no momento, e nós entregamos oficialmente à mesa diretora, está aqui o ofício de recebimento, Secretaria-Geral da mesa diretora da Câmara dos Deputados, 25 de abril, às 20h20, constando aqui a assinatura também de recebimento, uma vez estava lá e foi muito importante, o nosso querido deputado Glauber Braga. Então, a CPI concluiu o seu ciclo de entrega de documentação, né? Eu não consegui chegar até o momento para entregar na Secretaria Nacional de Defesa Civil, mas a assessoria do senador Cristóvão Buarque, sempre muito solícita, vai encaminhar a documentação, vai depois me devolver o ofício, entregando a SEDEC, que nem era uma determinação, mas nós entendemos entregar também à Secretaria Nacional, uma orientação que recebemos, né, de pessoas entendidas da área. E, senhor presidente, isso mostra o quanto que essa casa está empenhada. E eu quero aqui dizer o seguinte, com todo o ocorrido... Muito breve, muito breve. Sim, vereador. Só para reforçar, hoje isso é uma matéria muito importante estava vendo agora no IG, no portal IG, que somente, isso a nível de Câmara Federal, somente 25%, se não me engano, era o percentual, de CPIs produzidas no país que tem relatório conclusivo, que apresenta o relatório. Isso foi um levantamento feito que a maioria das CPIs que são abertas não terminam, e quando não terminam, não tem relatório final. E aí, só fazendo esse parêntese para poder parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar o vereador Cláudio Damião na condução, na presidência da CPI, que, através da sua instrumentalidade, conduziu a CPI da Câmara Nova Friburgo até o final, com relatório produzido, com uma enorme quantidade de documentos, e já distribuído a todos os setores que foram apontados dentro do relatório final. Isso é importante que a sociedade friburguense saiba. Pois não, vereador. Todos os encaminhamentos foram feitos, tudo já foi entregue. E ontem, essa viagem, Vossa Excelência, lá, com um enorme peso, com uma enorme quantidade de material, Vossa Excelência até relatou, até de acessar o prédio da Câmara Federal, em virtude do volume de documento que Vossa Excelência estava levando. Isso mostra o trabalho sério que a comissão fez, que a CPI fez, e isso é uma coisa muito importante para essa Casa Legislativa, que reflete na nossa atuação parlamentar. Muito obrigado, vereador Edson Cruz. 44 quilos de documentação, senhor presidente. Eu, inclusive, lá falei também do esforço da Casa, de Vossa Excelência. Nós sabemos do seu trato na questão à frente da Casa, dentro da administração dessa Casa, desde que Vossa Excelência assumiu, que vem se esforçando e que nada do que tem sido acusado tem a ver com a sua administração, que tem sido a administração correta. Isso é uma questão que nós temos aqui que relatar e saber separar a questão eleitoral da questão administrativa dessa casa. Então, agradecer o apoio também de Vossa Excelência nesse esforço todo para que a CPI pudesse também fazer chegar aos órgãos de controle todo o processo, né, de resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, por fim, saudar todos os membros da CPI, o presidente Cláudio Damião, o vereador Edson Flávio, o vereador Manuel Martins, que participou ao final, o vereador Renato Abirrame, o vereador Isaac Demani, todos os membros dessa comissão parlamentar de inquérito. Muito obrigado. Portanto, senhores vereadores, não havendo mais nada a ser deliberado, eu vou dar por encerrados os trabalhos desta 22ª reunião da 7ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 3 de maio de 2012, às 17h30. Obrigado a todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus.
O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do Sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Profissionalismo na gestão pública. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.